Muitas vezes a gente inicia um filme ou uma série e a gente nem sequer consegue imaginar qual vai ser o desfecho, qual vai ser o final. Porque, é claro, muitas coisas não estão sob o nosso controle e uma dessas coisas se chama sociedade. Às vezes a gente inicia uma sociedade, é claro que a gente não tem a pretensão de que aquilo acabe ou que possa dar algum eventual problema futuro. Porém, a gente não tem controle sobre muitas coisas, mas quando você tem um bom roteiro, uma boa estrutura, uma previsibilidade, tudo fica muito mais fácil. E é sobre isso o tema do nosso JCast de hoje. Sociedade sem dor de cabeça, porque sociedade é um casamento, não é mesmo, meus amores? A força de um bom contrato, que poder tem um bom contrato, e quem vai falar sobre isso é ele, gente, sócio da Conte Lima Advogados, conosco, Guilherme Lima. Bem-vindo! Obrigado pelo convite, Jennifer. É um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez aqui no JK. Estou muito feliz que você está aqui. Vocês viram o episódio passado, né? O episódio passado foi com a sócia e também namorada dele, Amanda, que veio aqui dar um show. Falamos muito sobre a questão da mulher jovem no mercado de trabalho, como passar credibilidade. E hoje a gente vai para um outro tema tão forte, tão polêmico quanto. É um tema pesado, né, Gui? Ou não? Na verdade, assim, com o cotidiano de trabalho, você vai se acostumando. Então, você vê que esses problemas são comuns e você acaba ficando um pouco mais frio, né? E é normal. Porque você vê de tudo, né? De tudo, desde o amigo, passando pelo familiar, até o estranho, todos os lados. Então vamos ver, para a gente começar, antes de eu começar a te perguntar as coisas, nós vamos ver um quadro antes e depois do método JK. Vamos dar uma olhada? Claro. Ó, sua primeira apresentação, sempre no joinha, né? Os dedos fechados ali, prendeu, você se prendeu o dedo, sem conexão visual nenhuma com a plateia, ó. Percebe? Você só olha pra frente. Não consegue se conectar. Olha a diferença. Ó, mudou o gesto. Aí o dedo soltou, conectado com o público. Olha que legal. Mais seguro, mais pausado. Legal, legal. Isso porque teve aquele episódio do lançamento da comunidade que eu acho que aquele foi o avanço extremo, né? Comparado ao primeiro vídeo ali, foi gigante, né? Percebe a evolução? Com certeza, com certeza. Tem um destrave, né? Eu ouvi dizer que você veio arrastado pela namorada para o método. Acontece, né? Às vezes o marido, a esposa, a namorada vem e meio que obriga o parceiro a vir também. Mas como que foi estar no método JK, passar pelo processo? Jennifer, a Amanda, ela tem uma influência muito grande na minha vida. Eu até brinco que a Amanda Mandoca, o que ela manda eu faço. Né? Eu tenho uma relação assim, muito boa com ela, porque eu sei que tudo que ela indica para mim é porque ela realmente vê a necessidade, ela vê que é realmente importante. E sobre o JK, eu acho que a princípio eu pensei assim, eu não preciso disso, eu já sou advogado, eu conduzo reuniões, já falo bem, faço sustentações orais, eu não preciso disso. Não tem porquê, eu acho que a questão de melhorar é uma questão natural, é com o tempo, né? Mas o Vini entrou em contato comigo de uma maneira muito humana, muito legal. O que eu achei interessante é que o foco dele não foi necessariamente vender um curso. O foco dele, eu acho que foi criar uma conexão, uma amizade que, graças a Deus, a gente tem até hoje. Isso é muito bacana, o carinho que eu tenho por vocês, Mari, Vini, todo mundo, Tiagão, Tchela. É muito legal toda essa constelação que eu acabei conhecendo aí que você lidera. E vim para o curso por conta dos dois, fiz a imersão. E eu, sinceramente, no primeiro momento eu já vi que na verdade eu estava muito errado, que tinha muito a aprender, né? Tinha muito a melhorar. A imersão para empresário, ela mostra que você muitas vezes está numa situação de destaque que ninguém te dá o feedback. Então a gente precisa de alguém que dê esse feedback. Alguém que fala, olha, você pode melhorar, você pode ser bom, mas você pode melhorar. E esse foi o resultado que eu trouxe aqui com a imersão de JK, que eu acho que foi excelente. Hoje eu vejo que eu faço apresentações melhores, mais claras, mais calmas, que eu acho que meu pensamento às vezes é muito rápido e eu acelero a fala. Mas principalmente eu consegui também levar para o escritório, junto com a Amanda,
essa questão de você querer melhorar sempre em todas as áreas. Que a gente acha que o foco é só o técnico, mas não é. A comunicação é a base de tudo. Que legal. E você surpreendeu? Com certeza. Guilherme chegou aqui falando assim, não, eu não tenho interesse em redes sociais. Não gravo, nada a ver. Hoje, ele é um dos participantes que passaram pelo método JK, que mais estão disciplinados ali, realmente gravando, se posicionando. Qual foi a virada de chave? O que aconteceu? Foi a Jennifer, né? A Jennifer que deu aquele cutucão. Eu lembro muito bem de uma parte da aula que você falou assim, olha, você pode criar uma conexão tanto pela pessoa que você é, quanto você passar o conhecimento técnico que você tem. Porque, querendo ou não, você tem uma questão de autoridade dentro do que você faz. E você deixar isso de maneira pública, independente do canal, é muito importante. E eu acho que a comunicação foi na hora certa. Depois desse curso aí do JK, eu até me empolguei um pouco aí nas postagens. Vejo que o meu perfil, embora seja muito pesado, muito técnico, aos poucos caminha para mostrar um pouco do meu lado, o que eu sei, o que eu gosto de falar, que não é necessariamente direito. E as pessoas estão chegando e estão achando interessante o perfil. Perfeito, muito bom. Porque é colocar em prática pós-método. E é uma forma de escalar a mensagem, escalar o conteúdo, o nosso ensinamento para as pessoas, o escritório de vocês para as pessoas. Então tá bem legal esse movimento. Sim. Agora, falando no negócio, por que trabalhar com um contrato societário? Por que trabalhar nesse nicho empresarial, nesse nicho de lidar realmente com a sociedade, que é um casamento que ocorre dentro do negócio? A questão de lidar com o ambiente empresarial foi a influência do meu primeiro chefe. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas é uma pessoa que influenciou muito significativamente na minha vida, porque ele me abriu o olho sobre o que é uma empresa. Na minha opinião, Jennifer, a empresa, e foi o que ele passou, ela é como se fosse uma pessoa fictícia. Então, você tem uma pessoa ali fictícia que dentro dela tem um pouquinho de cada um. Tem um pouquinho da Jennifer, tem um pouquinho do Thiago, da Mari, do Vini. Então, o resultado dela é a empresa. A cultura dela é o resultado de quem está inserido. E essa empresa, ela tem um impacto significativo em todas as áreas possíveis. Então, nós estamos falando aí de geração de riqueza, nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas em um projeto social, porque querendo ou não são famílias que estão ligadas a isso, impostos que estamos pagando, estamos falando aí de toda uma contribuição para a sociedade, porque veja o JK, a transformação na vida das pessoas. Então eu vejo que a empresa em si ela tem um impacto muito positivo em todas as vertentes possíveis. E isso aí foi uma coisa que me encantou e desde então eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida e acho sensacional. A respeito dos contratos, da questão societária, né, que envolve a relação entre os sócios, eu acho que ela é o princípio. E aí o mais importante é você conseguir constituir uma empresa com todo mundo que está envolvido, colocando no papel o alinhamento de interesse entre as pessoas. Porque a falta dele é o que acaba gerando lá na frente os conflitos. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, no calor da emoção, ou na pressa, na ansiedade, ou na base da confiança, acabam negligenciando alguns pontos. O que você diria assim que é o erro comum, mais comum dos empresários, das pessoas quando vão iniciar uma sociedade? O erro mais comum é que o momento que você vai iniciar uma sociedade, você vai constituir, um momento maravilhoso. Então as pessoas não pensam em eventuais problemas. E aí você constitui um documento que é muito importante, que é um contrato social, que é o ato que origina a sociedade. Você não faz um acordo de sócios entre quem está envolvido, né, que é um documento totalmente diferente. E a falta desses gatilhos para conflitos, acaba que esses conflitos que são simples lá na frente fiquem significativos. E aí você perde a amizade, você perde o grau de relacionamento com um parente, até mesmo com um sócio, que ele é muito importante para você, mas você fala assim, olha, nós não criamos regras, a gente deixa tudo para o final para resolver quando existe o problema, só que não tem regra. Então, alguém se sobrepõe, alguém sai machucado e não é bom para ninguém. Mas existe algo assim, alguns pontos principais que a pessoa precisa se atentar na hora de firmar de fato um acordo? Na minha opinião, eu acho que o ponto principal é como alguns sócios saem da sociedade. Esse é o ponto de maior conflito.
Porque quando você coloca o dinheiro para dentro da sociedade, é muito tranquilo. Ele tem uma destinação, normalmente. Agora, e se eu quiser sair? Como a gente faz? Qual é a forma de pagamento? Mas se eu sair brigado, existe como criar um gatilho diferente para isso? Então, essa é a importância de você fazer um documento bem elaborado, que pense em todos os problemas possíveis, para que quando esse problema aconteça, ele ocorra tranquilamente. Existe já uma solução para isso. Tem algum case que você pegou assim, que você viu que, cara, ou você até orientou, às vezes não orientou, mas desastroso? Olha, é um case do nosso escritório que, na verdade, nós começamos a atuar muito tempo depois, que eram sócios que, da mesma forma, entraram na sociedade. A empresa cresceu muito, questão de faturamento assim de mais de 200 milhões por ano. Só que enquanto estava indo tudo bem, era maravilhoso. A partir do momento que o negócio começou a ruir, cada um puxava para o seu lado e a empresa simplesmente entrou numa catástrofe financeira. E aí a gente viu uma empresa de 200 milhões de faturamento cair para 5. Você vê 1.500 empregados diminuir para 60, 30. Muita gente no meio do caminho ficou sem receber por conta de desalinhamento de interesses, por conta de falta de critérios para estabelecer quem conduz a sociedade de um lado, quem conduz o outro, quais são os mecanismos de compensação, tudo por isso. E vamos trazendo alguns cenários, alguns cases. Empresa familiar. Quais são os critérios, assim, o mínimo, o que é importante olhar desde o início, quando a sociedade é entre parentes? Quando a sociedade é entre parentes, eu acho que é muito importante, principalmente quando é uma família média, grande, é você definir que cada família tenha um bloco. E cada bloco tenha uma pessoa que seja correspondente por ele. Como assim bloco? Por exemplo, não dá para você e o seu pai se meterem junto da empresa enquanto tem um outro lado da empresa que é só um tio seu que administra. Então existe um conflito em número de pessoas que pode acabar trazendo um prejuízo muito grande na administração. Então o que eu acho mais interessante em matéria de governança corporativa, que é o que tanto trata na realidade, é você estruturar nichos familiares, separar. Então dentro da sua família existe um responsável. Esse responsável vai intermediar o que acontece entre a sua família e ela pretende e a relação com a empresa. Isso é o mais importante. Outro ponto muito importante de empresa familiar que eu vejo, não é porque você é familiar que você obrigatoriamente tem que trabalhar na empresa. E tem muitas empresas que colocam aquele monte de parente para dentro e que ele não quer trabalhar com aquilo. Tem gente que está ali dentro, quer ocupar um cargo muito alto, mas ele não necessariamente condiz com aquele cargo. Então, acho que o mais importante é você criar essas regras. Olha, família é família, negócio é negócio. O interesse de todo mundo é desenvolver isso, é gerar uma riqueza e, claro, dividir com os familiares, mas aqui dentro tem que ter critério, tem que ter um roteiro a ser seguido. Até porque existe o ser sócio e existe o cargo dentro da empresa, que são duas coisas diferentes. Exatamente. E às vezes uma pessoa é sócio, mas não necessariamente ela tem um cargo ali dentro. Isso. Ou ela tem um cargo, mas ela tem que se submeter. São duas coisas diferentes. Eu penso que esse é o grande desafio. E agora, marido e mulher. O que é importante deixar claro desde o início ali do contrato? Eu acho que marido e mulher é importante deixar claro qual que é a função de cada um. Eu acho que, assim, muitas vezes a mulher ela tem uma função familiar, tá? Ela pode ser a pessoa que coordena a família, ela direciona, ela fala, olha, vamos fazer isso, vamos ter a expectativa de ter tantos filhos, ou senão, ó, tal parente vai entrar na sociedade, né? Ou ela vai ficar mais próxima da gente. E existe, por exemplo, o marido, não necessariamente, tá? Mas dele ocupar uma função dentro do trabalho, vice-versa. Então eu acho que tem que separar qual que é a função de cada um. Porque senão, às vezes, a pessoa que é do ramo familiar, ela palpita na empresa. E como ela tem uma proximidade com a pessoa que está ali dentro da empresa, isso influencia muito a decisão. Então, isso é o que a gente chama de protocolo familiar. Olha, vamos tentar estabelecer quem comanda a família, quem representa a família no negócio. E dentro desses nichos que você falou que são muito importantes, dentro da governança corporativa existe um estudo que eles chamam de modelo de 3 círculos, que é você separar empresa, que são os sócios, né? O cargo de gestão e o cargo familiar, digamos assim. Então, vou dar um exemplo. Seu pai pode ser o chefe de família, mas a sua mãe é quem manda no negócio. Vamos separar as coisas e cada um representa um lado.
E isso acontece em grandes famílias empresárias. Você pode ver, o Itaú é comandado por famílias empresárias. Existem outros grupos aí que são interessantes, igual a da Globo, mas é importante ter essa delimitação. Caraca, como é bom, como é importante ser muito bem comunicado. Com certeza. Qual que é o papel da comunicação falada nisso tudo? Jennifer, a comunicação é a base de tudo. Sem a comunicação, você não expõe direito a sua ideia, você não mostra qual que é o seu interesse. E se você não se comunica bem, você não consegue colocar isso no papel. Você não consegue colocar isso no contrato. Você pode contratar o melhor advogado do mundo, mas se você não saber transparecer aquilo que você pretende, de nada adianta. Então, acho que a comunicação é a base de tudo. E qual que é, já foi ou é a cláusula mais negligenciada? A forma de sair da sociedade. Como eu sou pago por isso. Caraca, então está afirmando que o acordo ali tem que estar muito claro como que um deles pode sair. Porque dentro do que a gente vê de disposição legal, Jennifer, em caso dessa omissão, existe o pagamento em 90 dias da sua parte dentro da empresa. Mas muitas vezes essa sua parte ela não está bem delimitada como funciona o reembolso, digamos assim. Não existe. Então você fala assim, olha, eu tenho um balanço que vai determinar a sua participação dentro da empresa. Mas como funciona isso? Mas será que para uma empresa que fatura milhões e não tem nada dentro do balanço patrimonial dela, faz sentido isso? Minha parte seria só os mobiliários aqui? Então, eu acho que a forma de sair da sociedade e a forma de pagamento, porque o regramento fala que na ausência deve ser pago em 90 dias a participação completa da pessoa que está saindo da sociedade. Mas será que a sociedade tem capacidade para fazer o pagamento dessa parte em 90 dias? Então, são gatilhos que você precisa criar para a pessoa saber que realmente vai receber, para a pessoa realmente receber a parte que é devida. Caso contrário, existe uma frustração muito grande quando ela sai da sociedade. Nós vemos alguns amigos que criaram negócios juntos, tudo maravilhoso. Quando deu briga e teve a separação do negócio, falou, não, mas meu negócio não vale só isso, vale muito mais. Mas no papel estava assinado outra coisa. No papel seguia a regra comum. E essa regra comum trouxe muito prejuízo para ele. Caramba. Guilherme, e por que você pensa que muitas pessoas, na verdade, começam uma sociedade sem contrato? Sem contrato, começam com um contrato padrão. E é muito triste porque existe uma frustração em caso de problema, porque a pessoa espera uma atitude, espera um resultado quando vai sair da sociedade, por exemplo, que não condiz com a realidade. O contrato prevê uma forma de restituição simples, sendo que ele esperava outra, que era mais complexa. E quando, por exemplo, a pessoa inicia um negócio, já está há um tempo, ela quer vender parte, existem vários tipos de compra, vários tipos de contratos de sociedade, não tem? Existem vários. Você pode falar de algum só para a gente? Olha, você tem o mais comum, que é o contrato de compra e venda de participação societária, que você vende uma parte da empresa para alguém que tem interesse em ingressar nessa sociedade. É um contrato entre você e alguém que já está na sociedade ou está fora. Então, a gente pode dar um exemplo de uma pessoa que quer ingressar nessa empresa por ser familiar, algum fundo de investimento, ou até mesmo algum banco que tem interesse nesse negócio e acha que faz sentido ele ser sócio. Tem várias formas. Caramba! E o que... Tá, então muitas pessoas começam sem contrato ou contrato padrão. Quando que as pessoas geralmente te procuram? Quando o problema já aconteceu. Putz. E aí, muitas vezes, você não consegue resolver porque já existe uma regra definida e não tem como você voltar atrás. E aí a pessoa entende que a economia que ela fez no começo da sociedade, aquele contrato que ela achava que era besteira, gastar dinheiro, faz muita falta hoje. Você falou de um caso ali de uma empresa que diz não sei quantos milhões, foi para 5. Tem algum outro caso que você acompanhou de perto e que você falou, cara, se essa pessoa tivesse... O case mais, assim, absurdo. Olha, eu acho que, tirando esse, um case que é muito dolorido para mim, é uma sociedade de 4 amigos nossos. Cada um tinha uma função, mas não existia no papel a função. E aí, quando o negócio também começou a dar um tipo de problema, começou a precisar de algum tipo de aporte, não tinha regra, e aí o caos se instalou em pouquíssimo tempo. É triste porque eu vejo que são amigos que até hoje não se olham bem.
E aí, eis a questão, sociedade com amigos. Funciona, Guilherme? Funciona, desde que existem regras bem delimitadas. Dissolução de sociedade entre amigos, funciona? Desde que também existem regras bem limitadas. Você já viu cases assim que foi uma separação amistosa e a amizade continuou? Com certeza, eu acho que quando você já tem um contrato bem definido, como funcionaria a saída de alguém da sociedade, essa dissolução, não tem o que questionar. São critérios que normalmente são claros, são bem estabelecidos, foram consensuais, e aí não tem briga, não tem como brigar. Mas a grande questão é que a gente não pensa lá na frente, né? Não. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente e a gente acaba negligenciando muita coisa. A gente não tem esse trabalho preventivo muitas vezes, é o que você falou, as pessoas vão te procurar quando a bomba já está estourada. Exatamente. E quais são os sinais, tem algum padrão que você percebe nos clientes que você atende, os sinais de que a sociedade não está indo bem? Esse padrão, quem me passou foi a Amanda, que ela fala justamente isso, que a comunicação é muito importante. A partir do momento que alguém começa a perder a voz, é um sinal de que a sociedade já vai começar a ruir. Porque a sociedade, via de regra, é para ser uma harmonia. Agora, quando alguém se sobrepõe ao outro na base do grito, na base do terrorismo, alguém vai perdendo um pouco a voz, a sociedade começa a perder o sentido. E aí você vê que o sócio tende a trabalhar mal na função dele, ou ele tende a querer sair, mas ele está preso a um contrato que não foi bem elaborado. E aí acabam criando os problemas. Ou seja, problemas de comunicação. Comunicação, com certeza. Caraca. Comunicação é a base de tudo. Legal. E qual que foi, e você hoje, vendo o Guilherme atuando ali no escritório pós-método JK? Qual foi a grande evolução que você percebeu lidando com os clientes ou lidando com a equipe? Ou com a tua sócia? Eu acho que, no geral, em relação à minha comunicação, é mais a calma. Você conseguir falar pausado e essa calma te traz uma clareza melhor. Igual eu comentei no começo aqui da nosso podcast. Eu tenho um pensamento muito acelerado, os professores da pós-graduação até ficavam bravos comigo, porque, nossa, Guilherme, você não sai do celular, mas é que parece que a minha cabeça, assim, está num ritmo muito intenso. E eu comecei a perceber, através do método JK, que eu tinha que falar de maneira mais pausada, porque se eu não falasse de uma maneira mais pausada, as pessoas não iam entender aquilo que eu queria dizer. E aí entra naquilo, não adianta eu ter um pensamento técnico muito avante se eu não consigo transmitir essa mensagem. E isso tanto no dia a dia com a equipe, com clientes, nos próprios vídeos do Instagram, eu acho que fez total diferença. Até porque o impacto que o teu trabalho causa na empresa é altíssimo. E se o outro não está entendendo, talvez, o poder que tem um bom contrato, ou não está entendendo com clareza aquilo que você está explicando, muitas vezes acaba escorrendo pelas mãos, né? Então tem que ter a clareza na comunicação, é tudo. Com certeza. Para mim, hoje, claro que eu tive uma influência também de um outro chefe que sempre pegava no meu pé sobre isso. Um bom contrato, como ele é, simples, claro e bem escrito. E isso você só consegue fazer se você tiver uma comunicação boa, porque você, na verdade, só está traduzindo o que você está dizendo para algumas palavras. Ótimo. E te ajudou nessa clareza, então? Com certeza. Porque, além de tudo, o advogado tem muito juridiquês. Gente, como é difícil. Às vezes chega um participante no método e até eu fico tentando entender o que aquela pessoa quer dizer, o que aquela pessoa faz. Exatamente, é feijão com arroz. Exatamente. Né? Eu acho que isso não faz sentido, Jennifer. Ainda mais no mundo que nós vivemos, isso não faz sentido. Antigamente, eu tinha a impressão que os advogados falavam com esse juridiquês para tentar passar uma autoridade maior, mostrar que sabia latim, Exato. Que ele falava termos difíceis. Mas essa comunicação hoje difícil, nem o judiciário está querendo utilizar mais. Você vê algumas decisões de tribunais, do próprio STF, falando, olha, vamos diminuir o juridiquês, vamos tornar isso acessível para a população, porque, caso contrário, o que a gente está falando aqui é outra língua para eles. E esse não é o sentido. Mas você sabe que eu conheci uma pessoa que falou bem assim, que muitas vezes ele usa do juridiquês para o cliente se sentir burro de propósito, para assim, mostrar que sabe, que tem experiência por ser jovem.
olha o erro. Exatamente. Olha a crença que a pessoa tem. Então, muitas vezes também, alguns, de verdade, é um desafio na comunicação. Mas para alguns, às vezes é uma insegurança. Exatamente. É o que a Amanda tanto fala, é insegurança. Eu acredito que se você tiver capacidade técnica para resolver o problema do seu cliente, não tem por que você ficar apelando para um juridiquês, para um linguajar difícil, você querer que o cliente se sinta mais burro. Não, pelo contrário. Lá no escritório, eu vejo que a maioria dos clientes gostam de conversar comigo, gostam de ir até lá, inclusive trazem problemas de fora, porque eles falam, Guilherme, você simplifica, você fala a nossa linguagem, a gente entende como as coisas vão funcionar. E isso é 1000 vezes melhor do que qualquer outro advogado que me deixa sem entender nada. Mas e agora um momento assim, J-caos na tua comunicação, J-caos, que foi um caos na tua comunicação. Um momento em que você passou uma vergonha, um mico, um trauma, que a comunicação falhou. Eu acho que um J-caos muito legal, graças a um chefe que eu tive também, João Paulo, que foi a primeira vez que eu fui conversar com alguém dentro do órgão judiciário, no meu nome, como se fosse eu mesmo. Claro, eu representava os interesses do meu cliente, do escritório, mas eu ainda era estagiário. E eu lembro muito bem que o Dr. João Paulo falou assim, olha, mano, se vira, vai lá, resolve. E ali foi o início que eu vejo da importância da comunicação, porque você entra num ambiente ali tenso, na sala de um juiz, e você vai conversar com ele, mas muitas vezes você está tão nervoso por conta daquela autoridade que o que você fala não condiz com o que você está pensando. E isso é muito comum com a maioria dos advogados, esse nervosismo. Só que foi um J-caos muito interessante, porque eu lembro que eu fui conversar com esse juiz para buscar uma liminar num processo e eu falei nada com nada. Sinceramente, falei nada com nada. Mas eu acho que a sinceridade foi tão grande, ele viu um interesse tão grande em resolver o problema do meu cliente, que eu lembro muito bem que o Dr. Rodrigo falou, olha, tudo bem, eu entendi mais ou menos o que você quer e não precisa querer explicar muito, porque no final eu já estou traduzindo aqui mentalmente. Claro, ele viu que eu era jovem, que eu era inexperiente, eu falei que era estagiário, então ele teve essa sensibilidade, isso foi muito legal. Mas foi um J-caos, porque eu lembro que a hora que eu saí, falei, meu Deus, o que eu falei? Eu não consigo lembrar o que eu falei, como eu falei, e deve ter sido uma tragédia, com certeza. Você também me imagino. E aí, às vezes a gente vê que tá falando besteira, tá falando mal, e a gente fica mais nervoso ainda e tenta consertar e piora, né? A reação da pessoa mostra isso, né? Que você tá falando e ela tá assim, tá, entendi. Assim. Vou contar um meu. Gente, eu quando tô nervosa, eu desembesto a falar. E aí eu começo a falar, e mudo de assunto, e vai pra Roma, e vai pro Japão, e vai pra tudo quanto é lugar, eu vou, e vai, e não para, sabe? Sim. E é saber pausar, respirar, raciocinar pra continuar, né? Já tive colega que foi comigo conversar com algum juiz e que na porta travou, ficou roxa, falou, olha, não consigo falar. E é triste, porque você vê que são pessoas com potenciais gigantes, mas que não conseguem. Que coisa, quando a comunicação, a imagem não está à altura. Com certeza. Do quanto a pessoa é boa, isso é o que mais me incomoda. Com certeza. Pessoas que são boas, mas não conseguem se comunicar à altura, é por isso que existe o método JK. Com certeza. E eu estou super feliz com a tua participação. Obrigado. Amei, é um tema muito... que todo mundo devia se atentar. Com certeza. Prevenção. Prevenção. Eu acho que você não precisa terminar a sociedade brigado com ninguém. Existem mecanismos para evitar esses conflitos. Legal, muito bom. E a gente às vezes não quer pensar no pior, mas quando está falando de negócio, tem que ser pura racionalidade. Não importa se é amigo, se é parente. Às vezes a gente tem medo até de firmar um contrato, de falar disso, a pessoa vai ficar magoada. Vai pensar que eu não confio nela. Gente, não é sobre isso. É sentar na cadeira do empresário. A gente precisa transitar entre as cadeiras. Nessa cadeira eu sou irmã, filha, esposa, amiga, ok. Mas dentro deste negócio, não tem vínculo. Não. Aqui é sócio, então a gente precisa pensar de forma racional. Se as pessoas conseguissem transitar e separar muito bem,
essa racionalidade, eu penso que elas se preveniriam de muitas coisas. Com certeza, com certeza. Obrigada pela participação, Imagina, adorei obrigado que você a você, está Jennifer. aqui. É um prazer imenso estar aqui no JK mais uma vez e faço um indicativo aí de que é um método muito importante para qualquer profissão. Independente do que você faz, eu acho que a comunicação é a base de tudo. E você desenvolver ela igual eu desenvolvi aqui no JK é sensacional. Show! Espero que vocês tenham gostado desse episódio, é um tema muito importante. Eu acredito que você conhece muitas pessoas que vivem, ou que já viveram, ou que estão passando por isso, que estão abrindo um novo negócio, que estão pensando numa sociedade, ou já têm sociedade. Eu te convido a encaminhar para alertar essas pessoas, porque é um tema muito relevante. Obrigada, um beijo e até a próxima.